Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Então, pessoal, vamos aí para o próximo tópico, né? Já chegando próximo do fim desse capítulo de radiciação. Nós temos aqui solução da equação. Opa, então vamos começar a trabalhar com a equação agora, com o expoente, né? 2, né? O expoente ao quadrado ali na incógnita, tá? Então, equação, lembrando que é uma equação. Equação é quando tem um sinal de igualdade e nós temos uma incógnita que precisa ser determinado o seu valor, tá? Então, aqui nós temos o exemplo, eu tenho lá uma equação simples, né, ali, ó, a vezes x ao quadrado igual a b, onde a e b são números reais, tá? E claro, o a tem que ser diferente de zero, né? Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a fosse zero, aqui quando nós resolvêssemos isso daqui, nós teríamos uma divisão por zero. Divisão por zero não existe, né? Zero não divide ninguém. Então eu tenho aqui, ó, a vezes x ao quadrado igual a b, o a está multiplicando, então ele passa dividindo, nós vamos obter a fração. E aí, aquilo que eu venho falando, olha, radiciação, potenciação, elas têm uma relação. Sim, claro que tem uma relação. São operações inversas, tá? Então, a soma é a subtração, operação inversa. Multiplicação e divisão, operação inversa. Então, qual que é a operação inversa da radiciação? Potenciação. Então, nós temos aqui, ó, se eu tenho o expoente 2, a potência ali, né, com o expoente 2, nós temos aqui a raiz quadrada. Ou seja, o 2 que está desse lado aqui no expoente passa para o outro lado, sendo a raiz quadrada do valor que está do lado direito da equação. Só que tem um detalhe, eu tenho que lembrar que quando eu tenho um índice par, no caso o índice 2 ali, né, que vai ser o da raiz aqui, o expoente, né, 2, e vai se tornar o índice 2 ali, eu tenho que colocar mais ou menos, tá, o resultado desta raiz. Por que mais ou menos o resultado da raiz? É fácil lembrar, se o resultado fosse menos 3, então significa que menos 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. E 3? 3 ao quadrado também dá 9. Então, tanto menos 3 como 3 positivo ao quadrado vai dar o mesmo resultado, dá 9. Então, aqui eu tenho que lembrar disso. Se eu tenho o expoente 2, que vai se tornar ali o índice da raiz quadrada, toda vez que eu tenho ele passa para o outro lado da igualdade ali, eu tenho que fazer a operação inversa e eu acrescento mais ou menos o resultado da raiz, porque eu tenho duas possibilidades, tanto o resultado positivo como o resultado negativo vai satisfazer esta equação. Então vamos a um exemplo aqui. Aqui diz o seguinte, 5 placas quadradas, tá? Placas quadradas, foram pintadas, totalizando 28,8 metros quadrados de área colorida. Qual a medida do lado de cada uma dessas placas? Então nós temos que observar que ele fala que tem 5 placas. 5 placas, tá? Mas eu sei qual é a área de cada uma das placas? Não. Então eu posso representar uma placa aqui por um quadrado, lados iguais, tá? Então eu tenho, se eu falar que o lado do quadrado vale x, então eu tenho x e x. X na base, x na altura. Então eu sei a área o valor desse lado? Não. Sei o valor da área? Não. Mas aí eu posso encontrar através dessa incógnita. Eu faço x vezes x, a área vai ser x ao quadrado. Então eu tenho 5 placas aqui com área x ao quadrado, que eu não conheço o valor. Mas eu sei que as 5 placas juntas, ela vai ter 28,8. Então eu faço 5 vezes a área de cada uma dessas placas, que aqui está simbolizada pela incógnita x. Então 5 vezes x ao quadrado vai ser igual a 28,8, tá? Bom, o 5 está multiplicando, passa dividindo. 28,8 dividido por 5 vai ser 5,76. E aí o expoente 2 passa como raiz quadrada. Então eu vou ter mais ou menos, aquilo que eu falei, toda vez que eu resolvo eu passo mais ou menos, tá? O 2 vira mais ou menos raiz quadrada. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 5,76. Aí nós utilizamos a metodologia lá do início do capítulo, transforma o número decimal em fração, e aí nós vamos ter mais ou menos a raiz quadrada de 576 sobre 100. Se você não conhece a raiz quadrada de 576, você vai fazer a fatoração, pelo processo de fatoração você encontra o valor também, mas aqui nós vamos dar a resposta, que a raiz quadrada de 576 é 24, raiz quadrada de 100 está mais fácil, né? É 10, e aí nós temos o resultado, mais ou menos 24 sobre 10, 24 décimos. E aí eu posso dividir isso daqui e chegar no
valor. Bom, errei aqui na resposta, né? Mas arrumando aqui, ó, então 24 dividido por 10, 2,4, tá? Então fica mais ou menos 2,4. Beleza, mais ou menos 2,4. Mas eu pergunto para você que está prestando atenção, eu sei que vocês estão olhando aí com máxima atenção, e se não tiver com atenção, depois eu vou cobrar de vocês. Por que mais ou menos aqui? Como que eu vou colocar uma resposta mais ou menos ali para o lado do quadrado? É uma medida. Então, quando se trata de um problema de medidas, né, toda vez que você vai medir, você tem uma grandeza, esse valor é positivo. A resposta da equação é mais ou menos 2,4. Mais ou menos 2,4 satisfaz esta equação. Porém, vem a interpretação do problema. Então, eu tenho que pegar aqui o valor positivo. Então, a solução é 2,4. Ok? Então, 2,4, por quê? Porque medidas, as grandezas, né, são valores positivos. Bom, então vamos aqui a 2 exemplos, tá? Que está lá na página 116, tá, do livro de vocês, o exercício 13. Então, o item A é simples, tá, resolver isso daqui. Então, eu tenho lá, ó, 3x² igual a 75. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 75 dividido por 3 é 25. O expoente 2 vai passar em forma de mais ou menos a raiz do resultado da divisão, né? Mais ou menos 25. E aí eu tenho o resultado mais ou menos 5. Então, a solução para esta equação aqui, a solução vai ser igual a menos 5 e mais 5. Tá? Esta é a solução. Da mesma forma, eu tenho lá no item B, ó, 9x² é igual a 49, o 9 vai passar dividindo, só que daí não dá uma divisão exata, fica 49 sobre 9. O que nós vamos fazer? Em vez de ficar tentando simplificar, e ali você não vai conseguir, ali você observa que 49 tem raiz quadrada e 9 também tem raiz quadrada. Então, eu vou passar lá, o expoente 2 passa mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 9, e aí nós vamos fazer o quê? Raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 9 é 3. Então, a resposta a solução é menos 7 terços e 7 terços, tá? Então, esta é a solução para o problema. Então, galera, chegamos ao fim de mais uma aula, né? A nossa segunda aula aí, a aula sobre o capítulo de radiciação. Então, fiquem ligados aí que em breve teremos mais aulas. Falou? Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.